Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É interessante observarmos a providência do nosso Deus, o seu agir soberano. Na nossa liturgia, esse hino que nós acabamos de cantar, ele foi escolhido há muito tempo atrás. Nós temos, num grupo do pessoal responsável pela música, e temos ali uma planilha onde as músicas são escolhidas e preenchidas com antecedência, sempre que possível. E esse hino foi escolhido há muito tempo atrás. No entanto, nessa semana, esse hino se tornou alvo de ataques da ideologia, onde um homem supostamente crente, cantor, até mesmo profeta e pastor, disse que esse hino, ele reflete o mais alto grau de preconceito e racismo, por falar do embranquecimento. Ele diz então que é um hino racista, que negros cantam pedindo ou agradecendo ou desejando um embranquecimento alvo como a neve. Eu estou aqui parafraseando, não estou dizendo exatamente como ele disse. E ainda essa semana também, um corinho que nós cantamos, dizendo que o nosso general é Cristo, também virou alvo da ideologia, de ataque, dizendo que há um incentivo à militarização dentro das igrejas. Veja como a ideologia se sobrepõe às Escrituras. É nítido para nós que o texto não está falando de cor de pele, mas sim do lavar poderoso dos nossos pecados, e também daquele que venceu a guerra, aquele que venceu a morte, o nosso general, Cristo, o nosso Salvador. Estejamos atentos à palavra e a tudo aquilo que tem acontecido nos nossos tempos, para que nós não venhamos a nos enganar ou enredar por esses caminhos que estão tão em evidência nos nossos dias. Meus irmãos, indo ao nosso texto da pregação dessa noite, dada a ocasião, final de ano, e as festas familiares, tudo aquilo que acontece, especialmente no final de semana que vem, eu decidi pausar hoje a nossa sequência de exposições na primeira carta de Coríntios e expor um texto do Evangelho de Lucas, especialmente para que nós venhamos a entender um pouco mais sobre aquilo que verdadeiramente aconteceu, aquilo que é dito sobre o nascimento do nosso Redentor, para que nós, então, assim, estejamos informados e também, se surgir a oportunidade, juntamente com os seus amigos e familiares, você tenha na mente, ainda essa semana, aquilo que envolve o nascimento de Cristo, para que nós não venhamos também a cair em erro, ou também ficar sem aproveitar a oportunidade para evangelizar outras pessoas, numa data que é muitas vezes confundida e tida como algo da igreja. Hoje mesmo eu repostei algo que o pastor Steve Lawson mencionou, onde ele diz que Cristo não nasceu para criar um feriado. Cristo veio ao mundo para perdoar pecadores, para salvar pecadores. E é isso que nós devemos celebrar todos os domingos, inclusive no domingo que vem, dia 25 de dezembro. A nossa festa ela é semanal e não somente uma vez por ano. Nós celebramos o nascimento, a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler do verso 26 ao verso 38. E pretendo no domingo que vem também expor mais uma vez sobre a encarnação e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante, a palavra do Senhor diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi,
cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós estamos diante da tua palavra, ó Pai, onde temos revelado da tua parte, ó Pai, do teu projeto, dos teus decretos, a redenção, a nossa salvação, o Messias que foi prometido, ó Pai, e como tua palavra nunca volta vazia, se cumpriu. Ele nasceu da Virgem Maria, ó Pai, e como homem cresceu e viveu por este mundo, mas sem pecar. De maneira que nos justificou, pagando por cada um de nossos pecados, experimentando o salário do pecado naquela cruz. Ajuda-nos a entender, ó Pai, quão maravilhoso projeto e obra foi realizada em grandiosa manifestação do seu amor por cada um de nós. Para que nós, ó Pai, percebamos, entendamos e vivamos a responder ao Senhor com as nossas vidas, a nossa fé, nosso sentimento, pensamento e atitudes, diante daquilo que o Senhor prometeu, fez e ainda fará em nós e por nós. Nós queremos, como igreja, também nesse momento interceder pela vida do reverendo Uzi, ó Pai, que não está se sentindo bem, está em busca de tratamento no hospital, e nós aqui reunidos simultaneamente, enquanto ele está no hospital, ó Pai, nós pedimos que o Senhor esteja ali, abençoando teu servo, abençoando a sua saúde, os médicos que o atenderão ou já atenderam, que o Senhor esteja abençoando e conduzindo todas as coisas para a glória do teu nome e para a alegria do teu povo. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falando de nascimento de Cristo, é interessante nós pensarmos sobre a gestação, a gravidez. A gravidez é complicado para os homens terem uma melhor dimensão disso, e você olha para mim e vê, então o que você está falando sobre isso? Né? Mas nós estudamos e percebemos uma série de coisas, e como maridos, muitas vezes nós acompanhamos, vivenciamos muitas coisas que somente as mulheres podem vivenciar. Que bom que é assim. As mulheres que experimentam a gestação, já experimentaram, elas sabem o quanto a gestação envolve um misto muito grande de sensações, de sentimentos e de uma confusão hormonal também. Veja, envolve uma grande alegria. A mãe sabe que dentro de si, e é nesse ponto que eu digo que os homens não sabem exatamente o que é isso, as mulheres elas experimentam algo ímpar,
E o apóstolo Paulo fala que é algo ímpar. As Escrituras descrevem a gestação como algo maravilhoso, um presente do Senhor, uma grande missão dada às mulheres. Elas percebem e sentem a alegria de terem dentro de si, dentro do seu ventre, uma vida sendo gerada. Veja, nada na ciência, na tecnologia, nada produzido pelo homem consegue reproduzir isso. Só Deus. Cada vez que uma criança é gerada, é um milagre de Deus. É a ação de Deus, não é simplesmente algo que acontece no corpo humano. Não, é Deus. A fecundação acontece prioritariamente pela ação de Deus. Mas mesmo assim, envolvendo algo tão grandioso, tão belo, tão alegre, que deixa as mulheres muito felizes, ao mesmo tempo, a gestação envolve algumas questões que muitas vezes, dependendo de uma para outra, envolve dor, cansaço, falta de ar e os seus órgãos ali sofrendo com a gestação em si durante meses e até o parto, que muitas vezes enfrenta complicações, independente da forma como o parto aconteça. O fato é que essa experiência da vida sendo gerada, ela envolve alegria e tristeza, envolve os sentimentos bons com as situações ruins. Mas veja, isso já foi predito pelo Senhor, porque em Gênesis 3 nós vemos que a maldição ocasionada por causa do pecado faz com que a mulher vivencie essa experiência. A vida continua sendo gerada como Deus determinou, mas agora essa vida que é gerada, ela está em meio à dor, por causa da maldição do pecado. E eu mencionei isso aqui para vocês no início, porque algo precisa ficar claro para nós, antes de entrarmos, propriamente dito, na geração de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Salmo 51, no verso 5, nos diz algo que toda a Escritura nos revela. Ali, Davi diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Algumas pessoas entendem que o pecado ao qual ele se refere, que nasceu na iniquidade, ou que em pecado ele foi concebido, durante muito tempo, e até no meio cristão, se entendeu que aqui era o ato sexual que era pecaminoso. Mas não é isso que o texto está falando. Davi, inspirado, orientado por Deus a revelar as Escrituras, ele diz: olha, desde a geração, desde o ventre, nós estamos manchados, amaldiçoados por causa do pecado. Então, exatamente desde o ventre, então não importa se a criança já nasceu ou não nasceu, ali já há uma vida, ali já há a consequência e a maldição do pecado agindo, e por isso nós temos essas complicações da gestação e do parto. Então não quer dizer na forma como uma criança é concebida. O fato é que toda vida que é gerada, ela é gerada já na condição de pecado, por causa da maldição lançada. E esse texto do Salmo 51, então, ele deixa claro que não é um outro pecado. Isso mostra que a condenação ou consequências, elas não vêm simplesmente pelos pecados que você comete, mas porque em toda a humanidade há essa herança maldita da queda, do pecado. Maria, mãe de Jesus, experimentou esse misto numa proporção que nenhuma outra mãe em toda a humanidade experimentou. Veja, e no ventre de Maria foi gerado, como o texto diz, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo. Veja, essa honra que Maria recebe pela graça do Senhor, como o texto diz, ela veio carregada também de sofrimento. Ela experimentou a maior alegria que uma mulher poderia experimentar, ter dentro do seu ventre, do seu corpo, a vida do Redentor, o Filho de Deus, sendo gerada, mas ao mesmo tempo Maria, como mãe, que gerou
Jesus, como homem, experimentou uma das piores dores que uma mãe pode experimentar. Ela assistiu de perto todo o ministério sofrido de Cristo, assistiu ali no cumprimento da sua obra, ele sendo maltratado, chicoteado, ferido, ultrajado, crucificado até a morte, e ela vendo aquilo de bem perto, como quem está próximo, assistindo tudo sem poder fazer nada, num julgamento completamente injusto, e todo mundo sabia que era injusto. Essa mulher experimentou o que se tem de maior entre a alegria de ter o Filho do Altíssimo e a tristeza de ver a dor do pecado sendo toda lançada sobre seu filho. Ele carregando todo o peso do pecado da humanidade, da maldição que recaiu sobre toda a humanidade. E isso é algo que precisa estar na nossa mente quando nós entramos nesse texto, que fala sobre a gestação de Cristo. E domingo que vem, Deus nos abençoando, falaremos do nascimento propriamente dito da sua obra. Mas veja aqui no verso 26, o texto logo nos diz que no 6º mês aconteceu algo. Esse 6º mês é 6º mês de quê? Quando a gente lê o texto em sequência, se você ler em casa depois, às vezes dá uma certa confusão. 6 meses que João Batista já tinha nascido, era 6 meses de gestação. Ao que tudo indica, o texto fala sobre Isabel, Zacarias, então a gestação de João Batista, e agora faz uma transição e vai tratar do aviso dado pelo anjo, porque aqui o foco é o anjo que veio dar essas notícias, tanto a Isabel como a Maria. No caso, ele fala com Zacarias e depois fala com Maria. Então, ao que tudo indica, é o 6º mês da gestação de Isabel, parente de Maria, esposa de um sacerdote chamado Zacarias. Isabel, prima de Maria, ela já é uma mulher de idade bem avançada. E o texto nos diz que ela era tida como uma mulher estéril, ela não tinha tido nenhum filho antes de João Batista. E ela sofria por isso, a família sofria, o texto nos mostra que eles oravam por isso, eles sofriam e se entristeciam por não ter tido a experiência de terem filhos. E o texto traz aqui para nós, com essa informação, a ênfase ao extraordinário agir de Deus, quando ele fala desse 6º mês. Por quê? Todos duvidavam que era possível Isabel ter um filho. Mas aqui no verso 36, quando o anjo está explicando para Maria, ele diz, Isabel, a tua prima, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Quando o anjo está explicando para Maria, ele está dizendo, Maria, creia, não duvide, porque duvidaram que Isabel poderia ter filho, e ela já está no 6º mês agora. Então vai acontecer, João Batista vai nascer. E João Batista não é o objeto da nossa exposição de hoje, mas como a sua Bíblia está aí aberta, se você olhar no verso 15 do capítulo 1, no finalzinho do verso 15, diz que João Batista já era cheio do Espírito Santo do ventre materno. Agora, muitas vezes nós temos dúvidas sobre Deus salvar os nossos filhos, ou nós batizarmos os nossos filhos, nós crermos que Deus pode agir salvificamente, ou derramando, por ser membro da Igreja de Cristo, o Espírito Santo em um bebê. Aqui nós temos um texto bíblico que nos afirma categoricamente que um bebê não nascido, ainda no ventre materno, já tinha o Espírito Santo em si. Deus, irmãos, Ele salva por sua escolha. Não importa o que a criança faça, não importa a sua capacidade cognitiva, não importa se ele é capaz de professar a fé no Senhor, Deus é quem salva. E sim, quando eles têm a capacidade cognitiva, maturidade para professar e confirmar essa fé, aqui na igreja nós chamamos a esse momento, para que ele então não tenha mais a sua fé sob a responsabilidade dos seus pais, mas ele responda por si. Mas que Deus pode agir e converter ou derramar o Espírito
em uma criança, independente da sua capacidade? Pode. E a gente vê isso acontecendo com João Batista. Uma das ênfases sobre isso é que quando Maria chega ali próximo a Isabel, João Batista dentro do ventre já sabia. Opa, chegou Jesus. Eles não estão se vendo, mas a presença do Espírito já ali sinaliza, e Isabel também percebe isso. Mas voltando aqui ao aviso que o anjo traz a Maria, veja, as pessoas diziam, o texto no verso 36 diziam que Isabel era estéril. O fato não é o que eles diziam, mas o que Deus tem poder para fazer, o que Ele diz que faz, ou que fará. Deus nos traz algumas promessas bíblicas, e nós como crentes muitas vezes ficamos sem acreditar, porque muitas vezes não tem lógica. Mas quantas histórias sem a nossa lógica você encontra na narrativa bíblica? Um homem dentro de um ventre de um peixe. Quantos idosos tiveram filhos, quando toda a sociedade dizia e afirmava categoricamente, não há condições biológicas dessas pessoas terem filhos? Aqui nós vemos isso acontecer de novo. É Deus mostrando que não importa o que dizem, o que pensem, o que comprovem, o que meçam, o que vale é o que Ele diz que vai fazer. Então, se Ele diz, haja pela fé, confiando no que Ele diz. Um anjo entra aqui no contexto, logo no início do Evangelho de Lucas, é um anjo chamado Gabriel, e nós muitas vezes ficamos curiosos sobre os anjos. Esse anjo, ele é comissionado por Deus, e a Bíblia, irmãos, eu até gostaria de ter informações, de transmitir mais informações, mas a Bíblia ela não nos dá muitas informações sobre os anjos e as suas hierarquias ou detalhes. Temos algumas descrições e algumas menções. O fato é que Deus não quer que nós nos preocupemos ou nos envolvamos em categorizar e entender profundamente, mas apenas saibamos, Deus tem um exército, Ele é o general dos exércitos, e esses anjos todos agem a sua orientação, cumprem os seus propósitos. E o anjo dos céus, diretamente comissionado, pessoalmente comissionado por Deus, dos mais altos céus, vai a uma cidade menosprezada pelos judeus. E esse é um detalhe aqui no texto. Os judeus, que eram chamados, em vários textos são chamados de galileus, e digo judeus por causa do contexto, não porque eles eram de Judá, eles vinham da região da Galileia. Esses galileus, eles eram desprezados por aqueles judeus, digamos, autênticos, judeus de Judá. Desde a divisão dos reinos ali, com a falta de sabedoria do filho de Salomão, do rei Salomão. Nazaré é uma aldeia da região da Galileia. Tinha várias aldeias, e Nazaré é uma aldeia menosprezada da região da Galileia, que era menosprezada pelos judeus. Os judeus de Jerusalém, de Judá, não aceitavam conversar com esse povo, se envolver, e eles diziam, eles não cultuam a Deus, porque o templo fica aqui conosco. Eles não têm acesso a Deus, eles não têm a salvação que nós temos. Mas veja, o anjo, diretamente comissionado por Deus, vai a Galileia, na aldeia de Nazaré, conversar com uma moça extremamente humilde. Mesmo os judeus menosprezando, é Deus de novo, mostrando o que mesmo vocês diziam. O mais importante em tudo isso, irmãos, é perceber que Deus age pela graça, por seus decretos e não por mérito. Da mesma forma que ele fala, e está aí no capítulo 1 de Lucas, ele fala com o sacerdote Zacarias dentro do templo, que é para nós algo natural. Ele vai numa vila, numa aldeia menosprezada, falar com uma moça menosprezada de um povo menosprezado. Deus, em sua graça e puramente pela graça, Ele escolhe uma jovem de Nazaré da Galiléia para ser a mãe do Messias prometido. E isso foi escolha dele. Não é mérito dela.
Comentarista Wiersbe, que de vez em quando eu menciono, cito aqui para vocês, ele diz: em se tratando de Maria, a tendência das pessoas é cair em um dos dois extremos. Ou exaltam Maria acima de Jesus, ou a ignoram e não lhe dão consideração alguma. Veja, Maria foi uma moça, ao que tudo indica, e encontramos nas Escrituras, uma moça muito crente. O verso 48 desse mesmo texto, ali no seu cântico, é dito que ela era reconhecida por sua humildade, simplicidade e fé. Aqui no verso 28, onde nós estamos observando, é dito que ela é favorecida do Senhor, e nós veremos um pouco sobre essa palavra. Então, estes são termos que nos revelam Maria como uma jovem fiel a Deus, temente a Deus e digna de toda a nossa honra. Ela é a nossa irmã em Cristo. Ela merece sim nosso respeito e admiração e honra. Mas ela sempre foi humana como nós. E ela não tem, e nunca teve, e nunca terá a capacidade de interceder por nós, ou atender às nossas orações. Porque isso faria com que ela se tornasse de uma categoria diferente de crentes. Mas isso não é realidade. Ela sequer pode ouvir as nossas orações. Se isso acontecesse, na realidade, o papel de mediador, que a Bíblia diz que é só de Cristo, o papel de intercessor, que a Bíblia nos diz que é apenas de Cristo, seria dividido com Maria. Mas as Escrituras nos ensinam que só Cristo é o suficiente Salvador, mediador e intercedor. E é em nome dele que nós oramos. Por intermédio dele, por causa da obra dele. Outro comentarista, Matthew Henry, diz que, embora nós não devamos orar a ela, devemos, contudo, louvar a Deus por ela. Seu nome significa exaltada, e Deus a faz exaltada de fato. O texto, então, nos traz essas informações, dizendo que Gabriel é enviado da parte de Deus para aquela cidade, e o verso 27 nos diz que ali essa moça é uma virgem desposada. São duas informações muito importantes. As promessas que anunciavam o Messias falavam da virgindade de sua mãe. Então, o Antigo Testamento anunciava que ele viria, o Messias, de uma virgem. Isaías, por exemplo, capítulo 7, verso 14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O profeta Isaías, muito tempo antes, anunciando que Cristo, o Messias, viria de uma virgem. Então, a informação que nós temos da sua virgindade é fundamental para nós entendermos algo que fala de Cristo, a divindade de Cristo. Isso no seminário é chamado de cristologia. Nós precisamos entender que Cristo, Jesus Cristo, é um homem, mas ele é Deus. E o fato dela ser virgem nos aponta para isso. O fato dela ser desposada também reforça e autentica essa informação da sua virgindade. E o texto diz que ela era virgem nessa ocasião, e isso é importantíssimo. No entanto, Maria, depois do nascimento de Cristo, tem o seu casamento com José funcionando normalmente, e então ela não continua virgem. E isso é importante de sabermos. Ela foi virgem. E nesse momento que o texto narra, ela ainda é virgem. E a grande informação aqui que temos é que a concepção acontece, sendo ela ainda virgem. Mas ela não continua nessa situação. Ela se casa com José. Jesus tem irmãos que nascem filhos de José e de Maria, homens como eu e você. Mas Jesus aqui tem a sua divindade revelada, porque não foi necessário a ação ou a participação de José, de um homem. Ela já estava desposada, isso é interessante e importante entendermos, porque desposada, aqui no contexto bíblico, é algo que para nós hoje em dia é um pouco difícil de entender. Seria o equivalente a ser noivo.
Mas o noivado aqui, na nossa cultura latina especialmente, não é tão levado tão a sério como o desposado aqui nesse período. O desposamento era um compromisso tão sério que era basicamente o mesmo que o casamento, só que o casal ainda não morava na mesma casa. De maneira que, para terminar ou para romper com esse compromisso de ser desposada, era necessário um processo de divórcio. Maria, então, ela já tem esse compromisso muito sério com José, e não é uma mulher que anda por aí aos namoricos com outras pessoas. Se ela não fazia isso antes, quanto mais desposada com José. Mas ela está desposada e não casada. O fato que não havia união ou possibilidade de união dela com José. E o texto não mente. Nós confiamos na veracidade da vida dela, da virgindade dela, porque o texto inspirado diz isso para nós. E ela, então, já tem esse compromisso com José, não pode ser desfeito. O anjo, então, vem a ela. O texto nos informa que esse homem, José, é da casa de Davi, Maria também é da casa de Davi, ou seja, da descendência, da linhagem de Davi, e ela se chama Maria, quer dizer agraciada, um nome comum. No Antigo Testamento nós temos Miriam e outros nomes que nos apontam para esse nome no Novo Testamento. E o verso 28, então, nos diz que, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. A vírgula aqui é importante. Alegra-te, vírgula, muito favorecida. Ele diz: você tem que ficar alegre. E então ele chama ela de algo. Ele diz: você é muito favorecida. Esses dois termos nos remetem à obra realizada por Cristo. Maria está confusa com toda aquela história. Tão jovem, né, ela deveria, pela fé agora, se alegrar. Já é estranho um anjo aparecer na sua casa. Agora, uma moça tão jovem, desposada, comprometida, num contexto cultural tão diferente da modernidade e promiscuidade, falta de compromisso dos nossos tempos, ela simplesmente recebe a notícia: você vai ter um filho. Mas ele diz: fique alegre com isso, porque você é muito favorecida. Ela foi objeto de uma graça particular de Deus. Favorecida quer dizer que ela é grandemente agraciada por Deus. Seria o mesmo que dizermos: ela é muito bem-aventurada. Um termo propriamente bíblico, bem-aventurado. Ela recebeu algo completamente imerecido, valiosíssimo, e isso então deveria alegrar Maria. Dessa expressão muito favorecida, por isso eu dei a ênfase aqui na vírgula, é que vem a expressão e tradução: Maria, cheia de graça. Maria, muito favorecida. Não é uma má tradução, ela está correta. No entanto, nós precisamos entender que Maria recebe do Senhor a graça. Por isso ela é cheia de graça. Por isso ela é muito favorecida. E não como alguns pensam, que ela tem tamanha graça contida em si, no seu poder, que ela mesma pode conceder graça a outros à medida que nós pedimos a ela. E nós a chamamos Maria cheia de graça. Concede-nos graça, Maria. Isso não funciona. Deus é que fez com que Maria fosse cheia de graça. A graça é dele. E ela foi objeto, receptáculo dessa graça. Maria, então, tem essa situação tanto estranha, e ele diz: fique alegre, você é muito favorecida, é objeto da graça de Deus, e entenda, ele diz algo importantíssimo: o Senhor é contigo. Irmãos, como essa expressão deveria fazer diferença na sua vida em todos os aspectos? O Senhor é contigo. A Bíblia diz que se você é crente, o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, quem é contra ti? O que pode acontecer de fora do controle de Deus contigo? Nada. Só que esse texto nos estimula a buscar e a crescer em fé, como Cristo ensinou aos seus discípulos. O Senhor é contigo. Gostaria que você imaginasse aqui a situação dessa moça tão jovem. Nós não sabemos a idade exata dela, mas essa notícia que ela recebe. Imagine vocês, mulheres, nessa situação.
bem novinhas, virgem, um anjo aparece e te dá uma notícia dessa. E esse anjo diz: calma aí, fica alegre, você é objeto da graça de Deus, o Senhor é contigo. Por coisas muito menores, nós estamos tomando Rivotril. A gente já está desesperando, chorando sem parar. Imagine a situação dessa moça. E o texto nos mostra isso dizendo, olha, verso 29, ela porém ao ouvir essa palavra, ela perturbou-se muito, e pôs a pensar, no que significaria essa saudação? Por que o anjo está falando alegre-se? Veja, ele ainda não explicou as coisas para ela. Eu é que já estou antecipando, porque nós já conhecemos a história. E ela diz, o que está acontecendo? Eu estou confusa. Veja, Maria não estava aqui incrédula, duvidando do poder de Deus, ou de que não fosse um anjo. Ela não estava duvidando, não é esse o sentido. Mas ela fica confusa, e é natural que ela ficasse confusa. E por isso, ela expressa isso, ela está perturbada, o anjo percebe a sua perturbação, a sua confusão, e ele continua. Veja que o texto traz uma pausa, no verso 28 ele fala com ela, no verso 29 o texto descreve como ela ficou, mas não houve aqui um diálogo, e então o anjo continua falando com ela. O anjo começa a explicar, percebendo a perturbação dela, e diz, Maria, não temas. E aqui, de novo, veja, se você continua do verso 28, ele diz, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, não temas. São expressões vindas dos mais altos céus, dizendo para Maria, confia, você achou graça diante de Deus. Eu sei que as mulheres que estão aqui não geraram a Jesus Cristo Salvador, e eu sei que os homens que estão aqui, graças a Deus também não, mas nós todos aqui que somos crentes, achamos graça diante de Deus. Fomos favorecidos por Deus, fomos escolhidos por Deus. O Senhor é conosco. O texto de Isaías que eu li diz, ele será o Emanuel, o Deus conosco. Nós fomos e somos objetos da graça de Deus. Por que a nossa fé é tão pequena? Por que quando as coisas não estão como nós queríamos, gostaríamos, nós rapidamente fazemos como a esposa de Jó? O anjo continua dizendo para Maria que ela precisa ter fé. Não temas, Maria, confie, você está recebendo do Senhor, da sua graça. Eu gosto de uma expressão, isso se tornou meio que um ditado, não tem autor, e nesses últimos tempos eu tenho falado isso com algumas pessoas, sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país, e essa é uma conduta minha, um tanto natural, por isso eu gosto da expressão. A expressão diz, nós não devemos ser otimistas demais. Existe até algo sobre pensamento positivo, como se nós pudéssemos mudar a realidade. Não seja otimista demais, mas também não seja pessimista demais. Seja esperançoso. Eu sei que eu vou enfrentar dificuldades na vida, na saúde, nos relacionamentos, no pastoreio, na sua vida profissional. Então não seja otimista demais, achando que tudo sempre vai ser as mil maravilhas. Mas também não acorde como se diz por aí, com o pé esquerdo, reclamando de tudo e desanimado de tudo porque dá tudo errado. Seja esperançoso, não temas, o Senhor é contigo. Sobre tudo o que envolve a sua vida, o nosso país, essa situação que o nosso país enfrenta, não seja otimista demais, não seja pessimista, seja esperançoso. O que eu vejo aqui, no caso de Maria, é isso, ela fica perturbada, confusa, ela não está otimista demais com essa notícia, mas ela também não está pessimista demais. Ela responde em fé. Nós temos esse governo de Deus sobre nós e é assim que nós devemos agir. Quando eu digo seja esperançoso, confie nas coisas certas de se confiar. Porque você nem se frustra se estiver sendo otimista demais, mas também você não se surpreende se você for pessimista demais. E muitos preferem ser pessimistas para serem surpreendidos positivamente. Eu acho que não é um bom caminho.
O anjo continua dizendo, olha, você vai ter um filho, você dará à luz a um filho a quem chamarás pelo nome Jesus. Se você estava atento quando eu li Isaías 7, o texto falava que ele se chamaria Emanuel. Emanuel é o que ele é. Jesus é o seu nome de registro, nome humano. E então o texto está trazendo agora mais uma ênfase sobre a humanidade de Cristo. Ele vai ter um nome comum, Josué do Antigo Testamento é esse mesmo nome. Esse nome está associado à salvação de Deus. Jesus, Deus, Jeová, o Salvador. Jesus. E nós não temos isso aqui no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Mateus, que trata do início dessa narrativa também, Mateus capítulo 1, verso 21, diz, e ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. E aí tem uma explicação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por isso ele vai se chamar Jesus. E aqui em Lucas é mais sucinto e ele diz, você vai chamar ele pelo nome de Jesus. Maria sabia o que Jesus significava. E ela diz, agora eu estou entendendo. O anjo vem, diz que eu vou ficar grávida, eu vou ter um filho, e esse filho será o Josué, o Jesus, o Jeová que salva o seu povo. O anjo então explica mais para ela no verso 32, dizendo, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. São duas expressões importantes. Primeiro, que ele é grandioso, ele é poderoso. Você vai ter um filho, Maria, e ele não é qualquer filho, ele é o Messias prometido, o Jesus, o grande. Os nomes que ele utiliza aqui eram nomes utilizados em todo o Antigo Testamento, para se referir ao Messias, o grande, enviado de Deus. Maria conhecia essas promessas, e ela está entendendo. Ele será filho do Altíssimo. Toda a Escritura fala da grandiosidade, da grandeza da Trindade, do seu poderio. E as Escrituras falam que o Messias seria o Filho do Altíssimo. Era a única forma de redimir o homem. Nenhum homem, como eu disse no começo, nascido em pecado, seria justo o suficiente para pagar pelos nossos pecados. Todo o Antigo Testamento diz que o cordeiro precisava ser sem defeito. Quando o povo fazia sacrifício ao Senhor, precisava enviar um cordeiro sem defeito. E então é necessário que fosse o Filho do Altíssimo, sem mancha, sem mácula. E o anjo continua, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Além de ser grande, além de ser filho do Altíssimo, ele é o Rei dos Reis. Ele é da raiz de Davi, do trono de Davi. E o seu reinado é eterno, ele diz no verso 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando nós conhecemos um bom reinado, as Escrituras nos trazem essas informações, ou aqui na nossa vivência atual, nós queremos que um bom reinado dure mais tempo, porque nós somos beneficiados quando o governo é bom, e somos amaldiçoados quando o governo é ruim. Era assim em Israel. Existiram vários reis bons, sim, ao longo da história de Israel, mas existiram muitos reis extremamente malvados, maus, que se distanciavam do Senhor. E cada vez que havia a troca de reis, o povo se abalava. Como, por exemplo, Isaías, no capítulo 6, quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, um rei bom. Isaías está triste, um reinado bom que acabou. Mas a visão de Isaías mostra para ele para onde ele deve olhar. No ano da morte de um rei bom, eu vi o verdadeiro rei sentado no seu trono. E ele governa tudo. Isaías estava vendo esse trono que o anjo anuncia para Maria, dizendo, olha, ele vai reinar para todo sempre. Então, quando ele diz isso, ele está mostrando a divindade de Jesus. Maria, ele vai governar para sempre, não é temporário, não é só aí, nessa região que vocês moram, o governo dele é espiritual. Isso fica ainda mais claro quando ele diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Jacó já era passado e ele faz menção a isso, dizendo, olha, os descendentes de Abraão, todos eles, vão ser governados por esse rei,
que é seu filho. Maria disse ao anjo no verso 34, como é que vai acontecer isso? Eu não estou entendendo. Eu não tenho relação com homem algum. E o anjo então vem no verso 35 e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa parte é fantástica. O poder do Altíssimo envolveria Maria. Essa expressão, descerá sobre ti, ela é muito usada para falar da presença de Deus descendo sobre o tabernáculo, ou no templo. Descerá sobre ti. E ele usa a mesma expressão, Maria, Deus vai descer. Ele vai te envolver. Você vai estar na sombra dele, como que quem está pertinho de você. Veja, quando ele fala disso, ele está falando da concepção. Porque Maria diz, eu não tenho relação com nenhum homem, como é que eu vou ficar grávida? E ele diz, isso vai acontecer milagrosamente quando Deus descer sobre ti. Aí vai acontecer a concepção no seu ventre. O ventre de Maria, ele se torna o santo dos santos. Aquele lugar mais sagrado do templo, onde as pessoas não entravam. Só o sacerdote uma vez por ano. O ventre de Maria se torna o lugar santíssimo, onde os textos que dizem, tu és meu filho, eu te gerei, ou você é gerado de mim, Deus diz, agora, isso vai acontecer no ventre de Maria. E não pense que Cristo, Jesus, está surgindo pela primeira vez aqui, não, ele é eternamente gerado do Pai, mas a sua concepção humana acontece aqui, agora. Isso acontece quando o Espírito Santo desce sobre Maria e ela é envolta pela sombra do Altíssimo. O anjo declarou tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus aqui nessa comunicação com Maria. O filho de Maria é humano, filho dela, gerado no ventre dela, com todo o funcionamento de uma geração como nós conhecemos. Mas ele é filho do Altíssimo. A concepção acontece quando o Altíssimo desce sobre ela. E ele então é filho de Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Isaías, capítulo 9, verso 6, anunciava sobre esse dia, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, humanidade. É um menino que nasceu. Um filho se nos deu, a expressão dizendo, nós recebemos isso, ele desceu, é a sua divindade. O anjo explica, é uma obra milagrosa do Espírito Santo na sua vida, Maria. E ele continua explicando, por isso ele é chamado Filho de Deus. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele é filho autêntico, divino de Deus. E ele continua argumentando no verso 37, Maria, você crê, não tema, se alegre, você é muito favorecida, é assim que vai acontecer. Por quê? Verso 37, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E isso aqui também é algo que precisa ficar para nós. Não tem impossíveis, irmãos, para Deus. Às vezes é tão difícil a gente entregar o dízimo, porque a gente está passando por dificuldade, às vezes é tão difícil a gente ceder no relacionamento matrimonial, porque a gente já sofreu tanto e diz, não, eu não vou fazer o bem, e o pastor fala que eu tenho que amar a minha esposa sacrificialmente, mas ela só me machuca, eu não vou fazer mais isso. É impossível. Não é impossível. Faz a sua parte, faz a vontade de Deus, faz o que Ele diz para fazer. Mas as coisas não estão acontecendo. Irmãos, se há uma promessa, se há uma ordem, só obedece. É isso que Deus fala para nós. Ele cumpre. Ele aqui já está preparando o coração de Maria para dizer, Maria, não duvida não, confia, alegra-te. Foi possível com ela, é possível com você. O anjo diz para ela, eu mesmo que levei o recado para Isabel, Maria, porque ele embasa aqui sua afirmação, lembrando a ela sobre Isabel no verso 36.
Isabel já está no 6º mês. É eu que levei o recado lá para ela. Então confia, faz a sua parte. Se alegra e espera. O seu ventre se tornou o Santo dos Santos. Jesus veio, irmãos, para salvar o mundo, cumprindo todas as promessas que Deus havia feito aos patriarcas de Israel, quando ele convocou o seu povo. Maria responde, no verso 38, como nós devemos responder hoje e durante toda a nossa vida. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então o anjo diz, ela entendeu, eu posso ir embora. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Às vezes nós ficamos procurando na Bíblia as promessas de Deus para nós, sobre as coisas que a gente quer receber, e especialmente coisas materiais, ou ligadas às nossas emoções. As promessas de Deus são muito maiores do que essas coisas que nós vislumbramos e desejamos. O que tem de mais importante Ele já nos concedeu. E Ele espera que nós estejamos prontos como Maria, para que se cumpra em nós a palavra de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos nos esforçar para viver essa palavra. Provavelmente você vai ter um momento oportuno, de sábado para domingo que vem, com pessoas importantes, que estarão supostamente celebrando o nascimento de Cristo. E eu vou repetir o que o Steve Lawson disse: Cristo não nasceu para criar uma ceia, um feriado, Ele veio para nos salvar. E se você tiver em mente tudo isso que nós refletimos aqui no Evangelho de Lucas, você pode ter uma grande oportunidade nessa reunião de família para anunciar a salvação, a obra redentora de Deus o Pai, que aconteceu na sua vida para outras pessoas. Se você tiver a oportunidade, aproveita.